Olá, eu sou Cristiane Barbosa dos Santos, sou cirurgiã dentista e vim aqui falar um pouco sobre anestésicos locais para vocês. 1,1% dos alunos que estavam entre o sexto e o nono período de odontologia sabem escolher anestésicos locais para pacientes que estão com algum problema, como por exemplo, hipertensão, hipertireoidismo, diabetes, né? E são questões que encontramos todos os dias na nossa prática clínica. Então, esse curso aqui se faz muito importante para quê? Para que você saiba escolher o anestésico local para o seu paciente. Mas e aí, por que é tão importante escolher o anestésico local para o meu paciente? Eu posso padronizar quais são os anestésicos que eu tenho que ter no meu consultório? Bom, aqui eu vou relatar alguns casos, algumas coisas que aconteceram para a gente entender como escolher o nosso anestésico local de maneira segura. Escolher um bom anestésico e o anestésico certo para o seu paciente é saber como o seu paciente está. Essa é uma das primeiras perguntas que você tem que fazer. Se o paciente tem alguma condição sistêmica, ele toma medicamentos, né? Quais medicamentos são esses? De 70 anos, da mesma forma que nós tratamos uma pessoa de 40 anos. Não é a mesma coisa. A mesma coisa que uma pessoa de 40 anos saudável não deve ser tratada da mesma forma que uma pessoa de 40 anos que tenha hipertensão ou que tenha diabetes. Então, nós temos que observar como está o nosso paciente. Tempo do procedimento. Vai ser um procedimento longo? É um procedimento cirúrgico? Vai sair sangue? É um procedimento estressante, por exemplo, um canal, um procedimento estressante. A pessoa já vem com aquela lenda que canal dói, né? Então, isso também faz com que o nosso paciente fique estressado. Isso pode interferir no nosso anestésico. Qual é a toxicidade daquele anestésico? Outra pergunta que se torna muito importante é: aquele sal anestésico, ele é metabolizado aonde? Né? É no rim? É no fígado? Ele vai sobrecarregar o fígado do meu paciente ou o rim? Né? Existem anestésicos que são metabolizados no plasma, tem anestésicos que são metabolizados no pulmão. Então, esses anestésicos que são metabolizados em outras vias, a gente tem que entender bem o funcionamento deles para que a gente possa indicar corretamente para o paciente e escolher de maneira certa e eficaz para o nosso paciente. Hoje em dia, é considerado padrão ouro a lidocaína, né? Por isso, em muitos consultórios se tem a lidocaína, mas o que o cirurgião dentista esquece de olhar é vasoconstritor. Qual é o vasoconstritor que tem no seu anestésico? Por quê? Porque existem alguns vasoconstritores que a gente tem que evitar em pacientes que têm problemas cardíacos, né? Então, por exemplo, se você tem epinefrina, ótimo. Epinefrina é um bom vasoconstritor para quem tem problema cardíaco, mas ele tem que ser usado em pequenas quantidades. E tem que ser feito um controle da ansiedade do paciente, porque a ansiedade muitas vezes é pior até mesmo do que o procedimento. Quando o nosso paciente toma alguns medicamentos, né, para dor, medicamentos para ansiedade, nós também devemos saber que medicamento esse paciente toma. Por quê? Alguns desses medicamentos associados a anestésicos locais, como por exemplo a lidocaína, eles aumentam a depressão do sistema nervoso central. E isso pode levar a sérias consequências quando aplicado em anestésicos em grande quantidade. Não precisa nem ser a dose máxima, em maiores quantidades apenas. Nem tanto. Existem relatos de óbitos de pacientes com um tubete de anestésico. Então, saber qual medicamento seu paciente toma é de extrema importância para que você mantenha a segurança durante o seu procedimento. Esse primeiro relato é de uma mulher de 50 anos, cardiopata. Essa mulher, ela foi ao tratamento, né, odontológico e ela recebeu 5 ml de lidocaína. O constritor nessa aplicação foi de 1 para 25 mil
unidades de vasoconstritor. Então, assim, era um vasoconstritor altamente concentrado. A gente usa 1 para 100 mil, mas o número 100 significa que existe um vasoconstritor para cada 100 mil partes do anestésico. Então, é altamente diluído. Agora, esse vasoconstritor usado é uma parte, é um vasoconstritor para 25 mil partes de anestésico. Então, é super concentrada, 4 vezes mais do que se costuma utilizar nos tubetes padrão. E esse vasoconstritor não era epinefrina, era norepinefrina, o que é contraindicado para pacientes cardiopatas, né? Então, aí já houve outro problema. Então, qual foi a causa da morte? Dosagem de quê? De lidocaína? Não, foram apenas 3 tubetes, foram 5 ml, estava totalmente dentro da dosagem que ela poderia estar tomando, né? E então foi o vasoconstritor, devido à condição sistêmica dela? Sim, mas até um paciente sem ser cardiopata, com essa dosagem de norepinefrina, ele pode vir a ter consequências graves. Por quê? Porque ele está muito... Mas aí você vai me falar, era uma paciente idosa, 50 anos, cardiopata. Eu não vou matar um paciente jovem, então preste atenção nesse outro relato. Paciente de 22 anos, ele foi a óbito após receber anestésico. Quanto de anestésico? Muito? Não, 1,5 ml. Menos de um tubete, um tubete tem 1,8. Qual era o anestésico? Lidocaína. Qual era a concentração desse anestésico? 2%. Então foi por causa do vasoconstritor? Não. Esse vasoconstritor era 1 para 80 mil. Então ele já era menos concentrado do que do relato anterior da senhora. E por que esse paciente morreu? Houve uma falência do ventrículo esquerdo dessa paciente. Por isso teve uma anóxia cerebral, porque ela teve uma parada cardiorrespiratória. Então faltou oxigênio no cérebro e ela veio a óbito. Mas o que justifica essa morte do ventrículo esquerdo? 2 situações. Uma, ou ela pode ter uma reação exacerbada à lidocaína, ela pode ter recebido uma injeção dentro do vaso. Com a injeção dentro do vaso, a norepinefrina foi direto para o coração. Isso não é legal. Então aí veio ter uma falência do ventrículo esquerdo, onde houve essa parada cardiorrespiratória. Então, uma paciente de 22 anos. Então, não é só idoso. Temos relatos de pacientes mais jovens com problemas assim. Então, aqui foram 2 casos extremos. Foi um com vasoconstritor muito alto, outro com uma injeção no vaso. Então, esses 2 casos, o que ele nos mostra? Desconhecimento da concentração do vasoconstritor e desconhecimento de técnica. Vamos a um outro relato, né? Uma paciente de 58 anos, né? Ela fazendo uso de diuréticos, era hipertensa. E aí ela tomou o quê? 1,8 ml de lidocaína, um tubete, com 1 para 80 mil de norepinefrina. Bom, essa paciente pode ter vindo a óbito pelo uso da norepinefrina, que não é indicado para hipertensos, né? E também pelo estresse. Ela foi fazer um canal. Pode ser que ela estava extremamente ansiosa, já era hipertensa, né? Não é cardiopata, ela é hipertensa. Aplicou anestésico não indicado, anestésico não, vasoconstritor não indicado, que é a norepinefrina. Qual foi a consequência? Infelizmente, o óbito dessa paciente. A maioria desses óbitos gera hemorragia intracraniana ou parada cardíaca, né? Então, nós temos que ter cuidado com o anestésico que nós vamos administrar no nosso paciente e com o vasoconstritor e conhecer o paciente, né? E também a técnica. Então, o que a gente teve aqui? Desconhecimento do vasoconstritor, desconhecimento da história médica do paciente e falta de técnica. Então, 3 situações graves. Isso é muito corriqueiro para o cirurgião dentista? Sim, a maioria do cirurgião dentista pensa apenas no quê? Qual o anestésico? Lidocaína, mepivacaína? Ninguém pensa qual vasoconstritor posso usar, né? A dose máxima do sal anestésico, ela é determinada pelo tubete.
Geralmente, aquele vasoconstritor, a gente não precisa calcular a dose máxima. A gente tem que saber a dose máxima pelo quê? A gente tem que saber a dose máxima pelo paciente. É por isso que a gente tem que ter a noção da quantidade do vasoconstritor. Vamos fazer um cálculo igual usar o anestésico? Não, vamos saber qual a condição do paciente para eu saber quanto de anestésico eu acho interessante relatar aqui. Um dentista foi extrair 28 dentes de uma senhora de 50 anos, jovem, hoje muito jovem, né? E esta senhora de 50 anos, né? Até eu acho um pecado chamar de senhora, porque Ivete Sangalo é uma senhora pela sociedade, mas veja que mulher bela, ela tem 51 anos. Então essa pessoa era um ano mais jovem do que a Ivete Sangalo, né? E ela foi fazer a extração de 28 dentes. Foram utilizados a dose máxima de lidocaína nessa paciente para fazer essas extrações. Qual é a dose máxima? Hoje, com a nova norma, né, 7 miligramas por quilo de peso, totalizando 13 tubetes. Foi utilizada essa dose. Lidocaína, 2%, concentração do vasoconstritor 1 para 100 mil. Só que era o quê? Epinefrina. Ok, tudo certo até aí. A cirurgia foi necessário administrar mais anestésico. Por quê? 28 dentes. Pode, né, dar uma complicação. E aí precisa de novas injeções de anestésico. Só que o tempo foi curto, aquela lidocaína não havia sido metabolizada. E aí o que aconteceu? Eles aplicaram, sabiam que tinham chegado na dose máxima da lidocaína. E um anestésico local muito parecido com a lidocaína é a mepivacaína. Como já tinha muito vasoconstritor, o que eles fizeram? Mepivacaína 3%, sem vasoconstritor. E aplicaram nessa senhora. Essa senhora veio a óbito porque intoxicação com anestésico. Qual foi a sequência de eventos que ela teve? Ela teve uma convulsão seguida de uma parada cardiorrespiratória. E ela veio a óbito por causa deste problema, intoxicação com o anestésico. Então a gente tem que saber não só a dose máxima, mas a gente tem que saber como usar a dose máxima. Eu vou fazer 28 extrações. Eu vou usar 13 tubetes de uma vez? Então, no caso, por ser 28 dentes, acredito que ela não tinha os terceiros molares. Então foi de segundo molar a segundo molar. De segundo molar a segundo molar, nós vamos ter 28 dentes. Ótimo. Provavelmente ia fazer uma cirurgia de protocolo. Ou o paciente pediu para tirar todos os dentes para botar uma prótese total, superior e inferior. Não sabemos. Raízes residuais, não tem um relato na literatura sobre o que era esse procedimento. Apenas que eram 28 dentes. Bom, então, como é que eu administro um anestésico num paciente desse tipo? Vou tirar 28 dentes. Eu vou por bloqueio de nervo, vamos supor, anterior. Eu vou fazer um bloqueio com apenas um tubete no infraorbitário. Eu posso aplicar um tubete no infraorbitário? De preferência, aplicar apenas 2/3 do tubete para fazer um infraorbitário. Beleza? Então aí eu já diminui um pouco, porque aí eu vou aplicar menos de 2 tubetes para fazer bilateral. E eu vou anestesiar de onde até onde? Considerando que o infraorbitário faz anestesia da raiz mesial do primeiro molar superior até o incisivo central, né? Então aqui nós vamos considerar só o premolar, o segundo pré. Por quê? Porque a raiz mesial, somente anestesiada, não vai me permitir extrair o primeiro molar. Então vamos lá. Então eu já tenho quantos dentes aí que foram anestesiados? Foram anestesiados o equivalente a 10 dentes com 2 tubetes, certo? Então 2 tubetes eu consigo extrair com uma boa técnica. Por que 2 tubetes? Você não falou com 2/3 do lado, 2/3 do outro? Esse resto de 1/3 foi para onde? Nasopalatina, né? 1/3 do tubete. Já anestesiamos tudo. Então a gente consegue extrair o quê? 10 dentes com 2 tubetes, sabendo a técnica correta. E aí nós temos mais quantos tubetes?
Posso fazer depois um bloqueio do alveolar superior e posterior, que eu vou extrair, mais 2, lembra que ela tinha só até segundo molar? Então, mais um tubete no lado direito, mais um tubete no lado esquerdo, porque esse mesmo tubete eu posso dar 1/3 dele no palato. Vou estar extraindo quantos dentes? Mais 4 dentes. E eu usei 4 tubetes. 4 tubetes até agora, eles tinham usado 13. Ah, vamos para o inferior. O inferior eu vou dar qual anestesia? Vou dar um alveolar inferior. Quantos tubetes? Sabendo que o alveolar inferior, anestesia do molar, seja ele o terceiro ou o segundo, até incisivo central, nem marcada, eu posso me utilizar de 2 tubetes para cada lado, porque o nervo alveolar inferior é equilibroso, eu preciso de mais anestésico. Então eu vou estar usando 4 anestésicos para fazer a parte inferior, 4 em cima, 4 embaixo, 8 tubetes de anestésico para fazer com segurança. Ah, mas não deu. Passou, tá sentindo alguma coisa, tem lesão periapical, o paciente está sentindo. Eu ainda tenho mais 5 tubetes sobrando para eu fazer o resto da anestesia. Então, isso aqui me mostra que usar a dose máxima de anestésico no início da cirurgia é muito perigoso. Então, você divide pelo bloqueio dos nervos, aplica pouco anestésico, planeja fazer parte por parte e vai reaplicando, contando seus tubetes, para que você não exceda a dose máxima do seu sal anestésico. Bom, vocês viram aqui que todos os casos que a gente contou foi o quê? Foi falta de conhecimento, né? Então aqui esse último eu considero uma fatalidade que ocorreu por falta de planejamento. Espero que esta aula com esses relatos seja de boa utilidade a vocês. Tá? Convido vocês a acompanhar as demais aulas que teremos sobre os anestésicos locais e convidar vocês a participar dos nossos cursos de anestesiologia que acontecem na nossa unidade do Santos Cursos. Um prazer falar com vocês. Até a próxima.